Vamos falar sobre leitura e a sua importância na nossa vida? Meu nome é Lucas Maciel, eu sou psicanalista, psicólogo e também professor. A minha primeira formação é em letras, eu tenho uma vasta experiência aí com aulas em língua portuguesa, redação, leitura, literatura, e eu acredito que a leitura pode ajudar a gente em muitas coisas na vida, a gente a se relacionar melhor, a se comunicar melhor. Então, você que às vezes está querendo divulgar o seu trabalho nas redes, está com dificuldade, saiba, a leitura é um caminho incrível. Então, vamos aqui alguns passos, algumas ideias, algumas dicas para que a leitura de vocês possa ser um pouco mais proveitosa, um pouco mais interessante. E a ideia é tentar tirar alguns mitos, alguns tabus, algumas ideias um tanto quanto incrustadas que acabam atrapalhando e dificultando esse lugar da leitura na vida de vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, me sigam lá no Instagram. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: para a gente poder ler um livro, é interessante a gente ter um objetivo. Não é que você vai colocar isso num papel e que isso tem que ser atingido, mas pensar um pouco sobre isso. Por que eu estou lendo? Por que que eu vou ler? É para aprender alguma coisa? É para reter uma informação? É para uma prova? É para um estudo? É para o meu trabalho? A gente que trabalha com clínica precisa ler, não tem jeito. É para criar o hábito de leitura? É uma leitura de leite? É porque é necessário? É porque é obrigatório? É porque alguém me indicou? Essa leitura é para me desafiar com um novo tipo de linguagem, de autor, de escrita? Ou é só pela quantidade, para postar aquela pilha de livros lá no Instagram, né? Será que essa maratona ela funciona para leitura? Eu costumo dizer que quem diz que leu muitos livros não leu nenhum. Às vezes é melhor um livro bem lido no ano do que 10 que você leu tudo meia boca. Agora, claro, tem os limites aí de cada um. O que que é uma leitura meia boca? O que que é uma leitura bem feita? E esses objetivos, eles podem variar ao longo das suas leituras. Qual que é a ideia aqui? Que vocês leiam livros diferentes, né? Diferentes autores, diferentes áreas, diferentes linguagens, temáticas diversas. Quanto mais você vai lendo, você amplia o seu repertório de léxico, cultura, fica mais fácil para você se comunicar. Essa é a primeira dica, assim. A segunda é não esperem a motivação chegar, gente. Isso serve para tudo na vida. Mas, assim, para ler um livro, não esperem. Você pode ler dentista no ônibus, na padaria, no consultório, na espera. Mas eu não consigo, né? Eu não consigo, não consigo, não consigo. Ficar dizendo isso não vai te ajudar. Você quer continuar nesse caminho? Ok, esse vídeo não é para você. Pode parar por aqui. Agora, se você é daquelas pessoas que gosta de se desafiar, né? Você tem um pequeno intervalo. Você que trabalha com clínica, às vezes tem uma hora. Não vai ser o suficiente. Que ideal é esse que você colocou para sua leitura? A motivação ela acaba sendo um ideal. Ela é algo que vem, ela é ação. Você coloca em ação e os motivos vão vindo. Lembra que eu falei dos objetivos? Às vezes você está sem objetivo. Você começou a ler e nem pensou. E esses objetivos, assim, são segundos que você vai pensar sobre eles. Não é uma coisa de um caminho que você tem que seguir, tipo um propósito. Qual o meu propósito com a leitura? Calma, não é sobre isso que eu estou falando. Mas assim, entre atendimentos, nesse intervalinho, parar de colocar tantos rituais, tantos ritos. E esse aqui é o terceiro ponto, que é o seguinte: vocês vão ter que deixar de lado, gente, algumas manias, mitologias, alguns ritos que vão atrapalhar a leitura de vocês. Tenho que ter um horário fixo, eu leio todo dia das 3 às 4. Ok, talvez isso funcione, mas saiba que quando a gente tem uma regra, ela precisa, às vezes, ser quebrada por algumas exceções. Então, nem sempre isso vai poder ser seguido. Isso muda, nós somos seres humanos, o mundo está em movimento, a leitura é algo vivo. Então, eu vou escolher um determinado período, eu vou ler toda terça-feira à tarde. Mas e aí, você não vai se valer da sua inspiração, você não vai se permitir fazer uma leitura em um outro momento, ser um pouco subversivo com isso? Claro que assim, né? Se esses rituais, essas coisas, elas te atrapalharem na leitura, se elas te ajudarem, ok. Mas sabe, tem que estar todas as condições de temperatura, pressão, não sei o que lá, tem que ter isso e aquilo, tem que estar todo mundo em silêncio, etc. Será que você não está usando desculpas para não fazer a sua leitura? Vai fazendo do jeito que dá, né? Então, assim, o seu momento de leitura, ele é muito importante, mas que ele não fique tão ritualizado, de uma maneira tão rigorosa e que acaba prejudicando a sua leitura. Você vai ler quando der, quando é possível, né? O impossível tá aí para ser legitimado. A gente precisa olhar e pensar, não, isso aqui é impossível, não dá, não dá para mim, né? Precisamos abandonar também algumas mitologias, assim. Por exemplo, tenho que ler o livro até o final, custe o que custar. Gente, o que que é isso? Você tá fazendo leitura ou sessão tortura?
Como assim? O livro tá muito chato, pula, vai para outro, você não vai gostar de todos os livros, sabe? E assim, você pode ler mais de um livro ao mesmo tempo. Não tô falando de você ler 10 de uma vez, porque aí você não vai estar lendo nenhum, mas não precisa estar lendo só um. Tenha dois livros ali um pouco diferentes. A gente que trabalha com clínica principalmente, você está lendo coisas teóricas, mas vai um pouquinho para literatura, e nem sempre precisa ser aquela coisa densa, aquela prosa, assim, uma poesia, né? Uma poesia um pouco mais elevada, mais clássica, às vezes vai te auxiliar um pouco. De vez em quando é um livro de autoajuda, qual o problema? Mas vou falar disso daqui a pouco, dessa aleatoriedade, dessa diversidade, né? Então, assim, não precisa ficar só com o livro, gente, se torturando, sabe? Vou dar um exemplo. 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques. Já vou dizer, ele é um ótimo autor, escreve muito bem, massa, não tô aqui dizendo não leiam e tal, não é disso que se trata. Mas eu fiquei uns 5 anos que eu pegava e largava, comprei, sumiu meu livro, acabei comprando outro, nem sei se tá aqui para mostrar para vocês, não, não tá. Todo bonitinho e tal, não sei o quê. Fui, esse ano eu consegui terminar a leitura, mas assim, esperando como num filme, né, que poxa, no final isso vai melhorar, vai melhorar. Não me agradou. Eu vi muitos amigos lendo, falando de boca cheia, aquele livro maravilhoso, e para mim, porque não é o tipo de história, a forma como conta não é algo que me agrada. É um autor maravilhoso, a obra é fantástica, a história é bacana, né? É realismo fantástico, aliás, mas assim, ela é muito bacana, mas não terminei, não tive a sensação de, nossa, perdi meu tempo. Muito pelo contrário, foi um desafio. Olha, eu consegui ler, porque é um livro difícil, tem um monte de nome, um monte de coisa que confunde. Mas achei algumas coisas ali que não cabe nenhuma crítica, é simplesmente questão de gosto. Isso pode acontecer, mas não é justificativa para a gente rechaçar um autor. Leiam, leiam. Pode ser que você ame, que você. É que nem viajar para algum lugar. Você viaja para um lugar, todo mundo gosta, você chega lá, você não gostou. Significa que o lugar é ruim? Significa que você é ruim? Não, não é culpa do lugar ou culpa sua. Nós somos pessoas diferentes. Então, você não vai gostar de todos os livros que todos os colegas, professores, influenciadores indicarem para vocês, né? Você vai tendo aí seus preferidos e algumas coisas que vão ser obrigatórias mesmo, tá? Então, assim, um outro ponto, né, para além desse, quando vocês começarem uma leitura, né, vocês vão perceber dificuldades nessa leitura. Vocês vão perceber coisas que se repetem, coisas que dificultam e que vão causar uma certa frustração. Como que eu não consigo ler? Olha lá, o Lucas lê um monte de livro e tal. Primeiro, assim, se comparar, a gente faz, mas você não sabe como aquela pessoa está lendo aquele livro, né? Você pode ler um autor e não compreender muito bem aquele léxico, o tipo de pontuação que ele utiliza. Você vai ler José Saramago, por exemplo, ele utiliza pontuação diferente, não tem ponto de interrogação, não tem aspas, fica uma coisa meio louca assim para alguns, né? É muito diferente. Você vai ler alguns poemas, eles têm uma forma de escansão ali de separação das sílabas que é um pouco diferente, tá? E lendo a gente sempre vai perceber, vai se perceber um pouco menos sábio, um pouco mais ignorante do que a gente achava que realmente era. Isso pode ser um choque. Alguns livros, como os ditos de autoajuda, a gente se acha muito inteligente porque está compreendendo. Isso também é importante, tá? Você tá lendo livros que só estão te rebaixando, você tá achando que você é assim, sabe, o pó do cocô do cavalo. Pera lá, né? Que livros são esses que você tá lendo, então? Lembrando que a educação no nosso país é algo complexo. Não estou aqui culpando professores, porque eu sempre fui professor, eu acho que desde muito menino, assim, continuo, tenho meus cursos aí de psicanálise, mas dei aula em colégio público e tal, defendo educação pública de qualidade, etc. Mas a gente sabe que a realidade não é essa. Então pode ser que venha daí a sua dificuldade com leitura, incentivo, né, os seus pais, a sua família, tudo isso conta e também o jeito de cada um, né, gente? Eu nunca tive grande incentivo, assim, de ver meus pais lendo. E não tinha livros à disposição. Minha mãe comprava o que a escola pedia com muito ódio no coração, assim, porque tinha que gastar aquele dinheiro, né? Uma a cada, sei lá, semestre eu devorava. Mas eu tinha esse ímpeto. Só que eu sou uma exceção. Eu sou uma exceção. Isso não vai ser todo mundo que vai ser assim. Então, você vai se basear nas exceções, né? Outro ponto. Tudo na vida. Isso aqui serve para tudo. Vocês vão ver que não é só para leitura. Vocês podem utilizar na vida de vocês. Pode ser leitura de mundo, ler as pessoas, enfim. A leitura, gente, ela exige zelo e dedicação. E não é algo assim que vai acontecer de uma maneira uniforme, formatada, bonitinha, sabe, linear. A leitura, ela é aos poucos, ela é meio um turbilhão, assim, ela é uma coisa em espiral, uma coisa que vai e volta, né? Então, assim, os nossos olhos, por exemplo, isso é a ciência que vai dizer, eles não funcionam de maneira linear, eles fazem isso aqui, uma bagunça, né? Então, eles vão dar aquela olhada geral na página, várias palavras, né? Eles se organizam de uma forma muito diferente e a gente vai compreender umas coisas ao mesmo tempo, outras coisas depois. Só que se você não estiver entendendo nada, gente, aí também não adianta.
E aí entra a questão da pressa. Não adianta tentar acelerar a sua leitura. Existe uma coisa chamada leitura dinâmica. Ela funciona caso você esteja buscando algo muito específico e você não está fazendo uma leitura para retenção ou para compreensão, você está buscando alguma coisa específica. Sabe quando você tem um documento de PDF, você dá um Ctrl F, coloca lá, sei lá, mamão, e ele vai em todos os mamão que existe? A leitura dinâmica ela é mais ou menos para isso. Eu vejo na internet o pessoal colocando ali, né? Quantas horas gastou para ler um livro. O Kindle às vezes tem isso, e às vezes é interessante não colocar esse número de horas, porque isso te dá uma certa afobação, parece que você está competindo. Você não está indo para uma maratona, você está indo fazer uma leitura. Então, quantidade, velocidade não tem nada a ver com qualidade. Tá? E a qualidade, a leitura interessante, eu gosto de chamar de leitura interessante, não de qualidade. Qualidade está esgarçada essa palavra, mas uma leitura interessante vai ser interessante para você, vai ser no seu tempo. Parêntese, tem coisas que a gente precisa ler, a gente trabalha com clínica, aí não vai ter negócio de tempo, você vai ter que dar uma atropelada em algumas coisas, você não é mais uma criança, né? Vai ter que ler para entregar o TCC, não sei o quê. É sentar e fazer a leitura. É difícil, é entediante, mas vamos lá, né? E vai ficando mais veloz conforme o tempo vai passando. Só que às vezes você vai chegar na página 20, vai ter que voltar na primeira. Vai chegar na página 300, sei lá, como eu fiz com 100 anos de solidão, e vai ter que voltar atrás, né? E às vezes você vai largar o livro no meio, às vezes você vai abandonar. Mas assim, faz parte. Você não tá tentando ganhar um campeonato. Qual que é o prêmio, afinal, gente? Né? Porque às vezes você chega no final, não compreendeu nada, você leu, mas assim, sabe quando você começa a ler e vem um monte de coisa na sua cabeça? Não precisa tentar dar conta de resolver um pouco esse monte de coisa na sua cabeça, ou seja, falta de hábito mesmo. E aí o hábito é todo dia tentando, lembrando que, Lucas, eu coloquei assim pra mim, você nunca leu, aí você coloca a meta que você vai ler todo dia meia hora. Será que isso vai funcionar? Mas vamos supor que sim, é igual dieta, né? Você tá fazendo, chega um dia que você fura. Não é que tudo está perdido, oh meu Deus. Não, volta, só volta. Aquele dia você não conseguiu. Lê quando dá naquele dia. Metas mais realistas. Vou ler todo dia um pouquinho. Quanto? Não sei. Todo dia. Tenho aqui para o banho 1 hora. Não, não vou ficar 1 hora no chuveiro, a água, além de estar cara, ao meio ambiente, tal, energia elétrica, etc. É, eu vou ler 10 minutos, 20 minutos. É isso. É de pouquinho. Hoje não deu, não teve como. Amanhã eu vou dobrar. Não, amanhã eu só vou continuar o que eu estava fazendo. Não preciso ficar, sabe, dobrando assim essa coisa. Do contrário, a sensação de perca de tempo vai ser cada vez maior. Mas lembrem-se, a leitura não precisa, em todos os momentos, ser utilitarista. A gente vai perder tempo. Na vida faz parte. O tempo é algo que a gente só perde, a gente nunca ganha, tá? Outra coisa, gente, livro foi feito para usar. Usar e usar desse livro, sabe? Então, assim, não é algo para ser guardado às 7 chaves, do lado esquerdo do peito, tal, num cofre. Não, gente, eu não tô falando que você vai destruir o livro, você vai pichar ele inteiro com um monte de cor e marca-texto e post-it, caneta colorida. A gente até quer fazer isso, mas assim, às vezes você só desculpa para não ler. Você tá grifando tudo, para quê, né? Só que o livro, ele é algo vivo, né? Vou abrir um parênteses aqui. Uma biblioteca é algo vivo. Humberto Eco tem um texto muito bonito para isso, vocês podem pesquisar, onde ele vai dizer assim que você deve ter livros não lidos, né, livros que você parou pela metade na sua biblioteca. Do contrário, se você é daquela pessoa que diz assim, não, eu só vou comprar esse quando eu terminar de ler aquele, você está sendo um consumidor, né? Você não está sendo um leitor. Então, a biblioteca ela é viva, não é um cemitério, né, gente? Vai ter umas coisas ali que você nunca leu. E qual o problema? Outras que você abandonou e vai olhar pensando, nossa, como eu sou inútil, como eu não consigo. Tem gente que tem muito isso, né? E faz parte, às vezes não está no momento. Assim como eu falei de 100 anos de solidão, pode ser que em algum momento essa leitura faça um outro sentido para mim. Mas agora ficou do tipo assim, nossa, o livro, bom, é bem escrito, mas eu senti que não teve aquela. Nossa, sabe assim, porque não é o meu tipo de literatura. E aí eu já consegui fazer até uma leitura de ver quais foram as pessoas que me indicaram e que são pessoas muito radicalmente diferentes de mim, estruturalmente, de formas muito específicas, personalidade, identidade. E eu vou compreendendo por que que elas gostaram e elas não gostam de literaturas que eu gosto. Então, tem times, assim, a gente vai descobrindo, isso faz parte, né? Isso faz parte. Então, você vai ter uma biblioteca com livros nunca lidos, outros não terminados. Nunca lidos porque não deu tempo. Às vezes você tá lendo o livro, não, você tá chato, não sei o que, vou para esse aqui que eu conheço. Tenha no bolso, assim, à mão, aqueles autores que você conhece, que você gosta. Ah, mas é um autor que aí o pessoal critica muito. Não é uma Agatha Christie, sei lá. Qual que é o problema? Né? Tem essa leitura deleite, essa que você sabe que. Porque se você tá lendo um livro, você se sente tão incapaz, volta para aquele que você é capaz. Volta.
dá aquela volta, né? Ah, uma Clarice Lispector, que é maravilhosa, fantástica. Vai lá e lê, né? Vai ter sempre alguém criticando. Outra coisa, namorem os livros de vocês, gente. Vocês precisam se apaixonar. Pois é, essa relação é interessante, com a capa, com as cores. Quem nunca comprou o livro pela capa? Eu já comprei, qual que é o problema de comprar? Não tem uma regra para isso. Namora, vê a quarta capa, é isso aqui, ó, esse negócio que tem aqui atrás, né? Então, vê aqui a foto do autor, se tem orelha, não é olheira não, olheira a gente fica às vezes de ler demais e não dormir. Sente o cheiro das páginas, né? O tamanho da letra também importa, se é muito pequenininha você não vai dar conta, não há óculos que dê jeito, porque às vezes é isso, né? A leitura tá ruim, você que não tem o hábito de leitura, não aconselho começar por Gabriel Garcia Marques, porque ele é um tipo de autor que os parágrafos são muito longos, você vai ter parágrafos que duram 3, 4 páginas. Vai ler livros que tenham capítulos mais curtos, mais curtinhos, assim, tem livro que começa assim, os capítulos são mais curtos no começo, depois são maiores. Se você começar lendo um Machado de Assis, Dom Casmurro, você vai abandonar. É muito provável que você abandone, né? Então, tem poesias, tem outros livros, vai fazendo uma introdução, né? Mas é importante pensar que assim, o livro é algo ali vivo. A gente precisa colocar vida nele, que às vezes ele vem meio, né, apagadinho e tal. A gente vai colocar vida. Coloca seu nome, né? Coloca seu telefone ali. Se tem um carimbinho, uma coisa, não tem problema, né? Faz a sua decoração, o seu jeito de fazer a leitura. E principalmente se você está lendo livros que são teóricos, teórico-técnico, né? Principalmente na nossa área, mas não só. Às vezes você é de outra área, tá vendo esse vídeo. Nem sempre você vai ler o livro inteiro, gente. Seminário do Lacan, por exemplo, que uma coisa é ler, outra coisa é estudar. Tem essa diferença também. Mas talvez isso fique para um outro vídeo. Mas você pode ler alguns capítulos específicos do Seminário do Lacan. Você está pesquisando sobre falo, você vai em todos os seminários que tem sobre aquilo, está pesquisando sobre o Édipo. Ele não fala sobre tudo ao mesmo tempo. Aí você vai ler um pouquinho do capítulo anterior, mas são aulas que às vezes são muito separadas e que ele pula de uma coisa para outra, né? Freud também, e assim qualquer autor, você vai ali específico, é que nem quando a gente está fazendo um mestrado, às vezes você não lê o livro inteiro. Você sabe que aquele autor conversa com os autores que você estão trabalhando, ou às vezes é o oposto, e você vai fazer essa oposição, você vai pegar aquele capítulo, tá? Não vai dar para estudar tudo, às vezes. É um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, como eu sempre digo, de grão em grão, uma hora a galinha quebra o bico no chão. Brincadeira. De grão em grão se enche o papo, ou seja, a gente vai ali conseguindo fazer nossas leituras. E é importante também uma outra coisa, saber, gente, qual é o tipo de escrita, né, daquele autor, como que ele trabalha, os fatos históricos, os momentos, a parte da contextualização, para que você não fique tão perdido. Você vai ler o Curtiço, por exemplo, e você vai perceber que fala de um dado momento histórico do nosso país. E às vezes qualquer semelhança com a realidade de hoje é mera coincidência. Mentira, porque é um clássico, né? É um clássico? Não é um clássico? Foi rotulado como autoajuda? O que é autoajuda, afinal? Por que os livros são rotulados? O que é um best-seller? Sabe? Você vai aprender coisas sobre, você vai estudar sobre a leitura, você vai pesquisar sobre leitura e vai falar, nossa, eu perdi tempo aqui pesquisando. Não, gente, não, isso faz parte, é para a leitura ficar agradável e proveitosa. E às vezes aquela meia hora que você parou, tudo que você vai conseguir você leu aqui, nossa, o sobrenome desse autor me lembra alguém. E você começa a fazer uma pesquisa e isso faz parte da leitura. Alguém falou alguma coisa, alguma cidade, nossa, eu vou pesquisar isso aqui. Claro, é importante manter celular às vezes longe e tal, mas nem sempre. Às vezes você vai querer dar uma pesquisada para você poder compreender do que está sendo dito. Se a pessoa está falando de uma cidade, eu li um livro que ele falava falava de Paris, por exemplo, que ele vai falando das ruas e você vai ficando com curiosidade, porque vem imagens na sua cabeça. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Vai atrás. Tem que ter um limite isso, porque senão você vai na referência da referência da referência, que nem livro teórico, né? Você vê lá uma referência, aí você vai naquela referência, aí você não termina nunca. Entra numa metonímia, assim, de referências que não acaba, pera lá. Lide com a falta. Vai faltar, você não vai entender tudo. Oitavo ponto. A leitura precisa ser confortável, gente. Então, busca um lugar arejado, a sua água, né? Tudo que você vai precisar naquele momento ali, né? Livre-se de distrações do celular. Você não precisa ficar lendo por horas, mas assim, essa coisa também de colocar um despertador, eu vou ler 50 minutos, vou levantar e tal. Isso não funciona muito bem. Permita, sabe aquele domingo que você não está conseguindo dormir? Porque muito provavelmente você dormiu o domingo inteiro, aí chega domingo à noite, ai, eu não consigo dormir porque estou ansioso. Você dormiu o dia inteiro, criatura? Você quer o quê? Você acabar em sono? Você acabar na cama? Aproveite esse sol. Ai, mas deu 3 da manhã e eu tô lendo. Olha que maravilha. Ao invés de estar 3 da manhã se torturando, porque você deveria ter dormido, porque na segunda você tem que estar bem. Quem disse que na segunda você tem que estar bem?
Você vai trabalhar como qualquer um de nós, cansado, destruído, às vezes segunda-feira, a vida começou, mas você fez algo que você queria muito, que era ler um livro, ao invés de ficar se torturando na cama. Olha só que bacana. E mudar de posição vez ou outra, tá? Coluna agradece. Às vezes hoje você não tem dor nenhuma, problema nenhum, mas os 40 anos, os 50 chegam para todo mundo, tá? Então, dores no pescoço, vai vendo ergonomia. Tem materiais que a gente compra, tem uns negócios de madeira pra gente pôr o livro, assim, o livro poder ficar, né, aberto. Kindle, às vezes, para alguns vai ser uma opção muito melhor. Veja qual é a opção mais prazerosa para você. No Kindle, por exemplo, eu costumo ler, eu acho que muita gente faz isso. Livros que não são tão densos, que não são tão teóricos, livros assim muito rápidos e que eu não quero ter comigo, que eu sei que eu não vou reler, sabe? São livros muito mais simples assim, ou às vezes são muito, muito caros também, o papel, e aí ou às vezes só tem no Kindle. Mas no papel eu gosto daqueles que eu vou riscar, que eu vou pichar, ou que eu vou às vezes levar para um parque, para leitura, ou assim, o Kindle ele é pequenininho, né? E às vezes o livro é muito grande. Então você vai ficar aquela coisa, assim, eu quero visualizar a página, às vezes tem desenhos, a história em quadrinhos, aí eu gosto de ter ele no papel. Eu sou muito mais do papel, mas nem sempre, tem muita coisa que eu tenho no Kindle e ajuda também. Um nono ponto aqui é assim: a leitura pode ser algo útil caso você precise para os seus estudos, tá? Na sua clínica. Então você vai ter que criar um sistema de anotações que realmente funcione, gente. Funciona só utilizar um monte de marca-texto? Se você não fizer uma legenda no início, quase que um índice ali. Então, eu vou utilizar o marca-texto rosa para quando o Freud estiver falando de neurose. Eu vou usar o marca-texto vermelho para a psicose. Eu vou usar o. Esqueci agora qual que eu falei. Sei lá, o fúcsia para quando ele for falar de perversão. Você está lendo lá neurose, psicose, perversão do Freud, por exemplo. Entende? Você vai fazer o seu sistema e vai colocando ali os post-its, ou põe o post-it de lado, como eu faço, aí coloca aqui algumas coisas que você está estudando. Eu estou estudando coisas específicas em um livro. Qual tipo de leitura que eu estou fazendo? Agora, o sistema tem que funcionar para você. Você vai ter um caderninho de leitura, tem gente que faz isso, né? Estou lendo um livro, eu tenho um caderninho, eu não quero riscar o meu livro, faz um caderninho de leitura, que às vezes você não quer, você é mais preciosista, ou às vezes você vai vender esse livro depois, né? Tem essas questões financeiras, são, acho que importantes. Faz um caderninho de leitura, né? E aí você deixa junto aqui um caderninho pequenininho, folhas que você pode colocar aqui no final, grampear, bom, grampear você não vai querer, né? Mas coloca aqui, né? Enfim, lembra que menos é menos, né? Mas a gente fala que menos é mais. Então, quanto mais você está grifando, mais problema a gente às vezes tem. Ah, mas eu aprendo escrevendo, eu aprendo não sei como. Vamos quebrando esses mitos, gente. Tem várias formas de aprender, tá? Várias formas de você aprender. Então, assim, vai vendo o que funciona. Décimo ponto. Diversifiquem a leitura, gente. Intercalem romance, poesia, psicologia, autoajuda, negócio. Não tem preconceito com leitura, não, gente. Não tem preconceito. Não tem. Mesmo livro que eu falei, eu não gostei, eu indico, leiam. Leiam 100 anos de solidão. Leiam. Leiam esse livro. Você vai ter uma sensação. A sensação que eu tive foi boa no sentido, eu consegui ler esse negócio, porque o negócio é complexo, difícil, e ainda não estava assim tão prazeroso para mim. A história em si foi indo, mas para mim, histórias assim de família não me interessam tanto, né? Da forma como tava ali, aquela história, outros livros dele, eu gosto. Tem uns lá, o das putas tristes, eu gostei, achei bem bacana. Aí é outro patamar, sabe? Tem isso também. Às vezes você não vai gostar de um livro daquele autor. Clarice Lispector eu amo, mas, por exemplo, O Lustre, A Cidade Sitiada, não são livros tão... E alguns que o pessoal gosta bastante, assim, aqueles livros, os livros mais finais, assim, o livro A Hora da Estrela, eu adoro. Mas tem alguns outros, não me lembro exatamente qual. Tem um que eu acho que é uma aprendizagem, o livro dos prazeres. Ele é legalzinho, mas não tá no meu top 10, assim, sabe? Então você vai ter suas preferências. Da Clarice, o primeiro que eu mais amo de todos é Perto do Coração Selvagem. Então, assim, você vai ter as suas preferências. Não é que os outros não prestam preferências. Preferência por autor, preferência por um livro de um autor. Mas diversifica, gente. Só que tem um ponto importantíssimo. Leia clássicos. Ah, eu não gosto de ler autoajuda. Clássico é obrigatório, não tem mimiminha, nhenhê, vai ter que ler, porque o clássico ele é atemporal, gente. Ele é um negócio que não passa. As coisas do passado que ainda estão acontecendo hoje, tem crítica social, cultural, coisas muito densas, coisas importantíssimas. Então, assim, leia o que você quiser, bula de remédio, etc. Mas privilegie a leitura de clássicos. São eles que vão ajudar vocês em ter um léxico melhor. Que quanto mais fácil o livro, a autoajuda tem um pouco disso, porque ela precisa ser palatável, ela precisa ser mais acessível. Quanto mais acessível a linguagem, menos ele vai te auxiliar na comunicação. Por que que vocês acham que eu tenho facilidade de falar as coisas? Não é porque eu fiz uma faculdade de letras, é porque eu li muita coisa, mas muita coisa mesmo, né? Ler o livro do Gabriel Garcia Marques, O Senhor de Solidão, é,
a densidade, a forma como ele escreve, as orações que ele utiliza, é muito próximo até da escrita do Lacan, eu diria, que ele vai e volta, coloca ali apostos, que são esses pequenos parênteses que são abertos, fala de uma coisa, fala de outra, troca os nomes, você fica meio que alucinando ali, você entra numa coisa meio fantástica, assim. É muito interessante a atmosfera, o livro ele cria uma atmosfera, então leiam livros mais complexos, tá? 11º ponto. O livro, gente, ele tem seu próprio tempo. Alguns vocês vão levar anos para terminar, outros vocês nunca vão conseguir terminar, vão precisar lidar com isso. Afinal, vocês estão ali, vocês estão correndo as Olimpíadas, né? Não é algo que você tem que pagar como treino, tá pago, e nem treino eu acho que seja assim, mas não é disso que se trata, você não tá fazendo um exercício. É um exercício, é uma atividade, mas assim, quanto mais você forçar, menos prazeroso vai ser. Isso serve para tudo na vida, tá? Divulgação nas redes, relacionamento, forçou, não vai ficar legal, né? Só que nem sempre a leitura vai ser prazerosa, tá? Às vezes vai ser por obrigação. Só que o livro ele não aceita desaforo, como quase tudo na vida. Tô falando de leitura, mas tô falando de vida, né? Os livros precisam ser bem tratados, gente, tá? Com cuidado, não utilizar como se fosse aquela dieta ruim, né? Que você precisa enfiar água ela abaixo e tal, como um mal necessário, ou também como remédio para todas as coisas, né? Comida, as pessoas fazem isso, ai, eu tenho uma farmácia ali no meu jardim. Ah, não, gente, não é comida, né? Ai, a minha terapia é a leitura. Não precisa. Onde é que a gente colocou que terapia é essa coisa maravilhosa, assim, tudo que é bom, eu tenho que falar que é como se fosse terapia, como se fosse terapêutico. Quando eu era mais jovenzinho, o que era bom a gente comparava com chocolate, né? Não estou dizendo que terapia não seja boa, eu trabalho com isso, com análise, com tal, sabe? Mas vocês entendem ao ponto que a gente está, porque a gente começa a achar que a gente tem que sempre aprender alguma coisa e tirar uma lição de um livro. Não, gente, você não está lendo uma fábula que tem uma moral da história. Às vezes é como esse que eu falei. Você deve até achar estranho, mas você gostou ou não gostou do livro? A forma, o léxico do Gabriel ali, 100 anos de solidão, mas o oco da história em si, o negócio, dizer assim, não leria de novo, não tá nos meus preferidos, assim, não foi, mas consegui dar conta, isso pra mim foi importante, e às vezes tem isso também, a gente precisa se desafiar. Então a leitura, se ela não tá interessante, gente, dá um tempo pro livro, é que nem relacionamento, deixa ali no cantinho, né? Não precisa olhar, não gasta tanto tempo assim à toa. A gente vai perder tempo, mas não exagera também. Alguns você vai ter que largar, você vai ter que abandonar, né? E uma última dica, acho que sobre tempo, é assim: quanto mais tempo a gente se dá, às vezes é pior. Quanto mais tempo você tiver para fazer uma coisa, menos às vezes você vai fazer. Já ouviram aquela história? Peça algo que você quer para alguém que está muito atarefado, porque ela está fazendo, ela vai fazer. Então, assim. Quanto menos tempo a gente tem, mais a gente acaba fazendo. Para com esse mito, assim, esse ideal. Quando eu tiver tempo, quando eu tiver um dia da semana livre, você vai pôr um monte de coisa na frente. Você não vai. A gente não tem esse costume, assim, no Brasil. Você não vê pessoas lendo na rua. As pessoas tomam tereré, as pessoas fumam, arguilha, não sei. Você não vê as pessoas se reunindo para ler na rua, assim, no parque. Na minha cidade não tem. Talvez na sua tenha, ok, né? Mas não tem. Isso dá uma incentivada, assim. Algumas pessoas precisam disso, outras nem tanto, tá? Então, esperar todas as temperaturas de pressão, qualidade do ar e tudo, nem sempre vai acontecer. Vai indo, vai vendo o que é possível e vai utilizando seu tempo da melhor forma, sabendo que tempo é algo que a gente só perde. 12º ponto, já estamos, só são 15 pontos, tá? 12º ponto, vocês vão gastar tempo para ler, e nem sempre vocês vão gostar daquilo que vocês estão lendo, né? Não vão gostar das mesmas leituras dos colegas, do influencer digital, do professor, né? Só que às vezes você acha que você não está gostando, mas é que você tem uma dificuldade de leitura. Então vamos olhar para isso? Né? Como eu falei agora há pouco, a educação no nosso país é complicada. Você vai ler livros que você considera ruim, tira esse adjetivo, tá? Não existe livro ruim. Não tem livro ruim. Não tem livro, não tem filme ruim, não acho que tem experiência ruim, assim. Bom, não, tem experiências que a gente não deveria nem passar, eu não vou entrar nesse mérito, mas assim, experiência com livro, com coisas, com objetos, são boas, mas às vezes você vai ter que chegar até o final para perceber que não era sobre aquilo, que não tinha... Você gostou da linguagem, como eu falei, do Gabriel, do 100 Anos de Solidão, mas a história em si, não, sabe, o filme, você fala, nossa, é uma obra de arte, olha, mas ficou uma coisinha assim. Sempre falta alguma coisa, eu digo, mas faltou um plus, assim, ficou um nó, não teve aquele plot twist, ou teve demais e tal. Até para você perceber quais são os seus tipos de livro, né? Quais são os seus tipos de literatura, o tipo de autor. Às vezes você gosta de um autor, você não gosta de todos, mas você aprende alguma coisa com aquele livro. Nem que seja, não, esse autor não nasce. Definitivamente falaram tão bem e eu não gostei, né? Não vou perder meu tempo com isso, quero perder meu tempo com outras coisas, tá? Ok.
Ok, agora fica mais fácil conforme você pratica, tá? Depois que eu li Cem Anos de Solidão, eu acho que eu sou capaz de ler qualquer coisa agora. É isso, sabe? Então, assim, vão variando. Né, insiste, fica aí insistindo num autor, às vezes você precisa abandonar, insiste com outro livro daquele autor, né? Vocês precisam ter o hábito e familiaridade com a leitura daquele autor, ou seja, com a linguagem que ele traz, que é muito específica, né? Então, você quer ler um livro como esse que eu li, Cem Anos de Solidão, começa por outros, né? Então, assim, talvez ele vai ser a porta de entrada para que você finalmente chegue num grande finale, leia aquele livro que você tanto quer ler, né? Mas já vou avisando, tá? Pode ser que no final você se frustre. Oh, e aí vai ter que lidar com uma frustração. Não é motivo para você rechaçar, vamos queimar, vamos proibir essa leitura. Não tem negócio de proibir leitura, não, gente. A censura já acabou. Agora, tinha uma trendzinha do pessoal que desindicava livros. Eu achava isso muito engraçado. Era no sentido de dizer, olha, não indico, não, gente, não gostei. Até dentro da parte da teoria, da técnica, né? Tem gente que já vai muito para uma coisa, ai, porque no Holocausto, porque. Ah, não, gente, também não viaja. Também não viaja. Sabe? Também as pessoas fazem o que elas quiserem. Você quer xingar o autor ali? Na sua casa você faz o que você quiser. Tem que tomar cuidado com aquilo que você externaliza, com a forma como você está fazendo. Mas é uma piada, é uma brincadeira. É aquilo, né? Será que fazer piada com livro num país em que as pessoas não leem é interessante? A gente faz piada com rede social, né? Não, né? E o outro ponto tem a ver com isso, que é assim, o livro, gente, não vai trazer assim a satisfação imediata. Cada um vai encontrar ela por si, tá? Porque não é garantida, não é como as telas, né? Que você vai aqui não tem aquela satisfação imediata, mas você pode se dar essa satisfação. Qual vai ser o prêmio que eu vou me dar após ler determinado livro? Tem gente que é assim, eu só compro o outro se eu terminar esse. Humberto vai dizer que isso é meio consumismo, mas ok, às vezes funciona para você. Eu vou comer um chocolate, fazer uma coisa gostosa e tal, etc. Então, atividade física, quero ver vocês se premiarem com atividade física. Ninguém quer, né? Ninguém quer. Vai no médico, o médico fala assim: ah, tem que ficar em repouso, não pode fazer atividade física. Todo, ai, ordens médicas. Se o médico falar para você assim que você tem que se exercitar 2 horas por dia, quero ver quem faz. Mas assim, só um parênteses, né? Ah, a leitura ela sempre é possível, mas não significa que ela vai ser fácil. Às vezes você vai ter que pesquisar sobre aquela leitura, ir um pouco atrás. Só que assim, gente, vai dar tédio, vai cansar, vai doer as costas. Ainda mais se você está muito acostumado com tela, não tem nada a ver, não é a mesma coisa. São prazeres, fruições diferentes. Só que guarda uma coisa. Os prazeres mais qualitativos, mais interessantes da nossa vida são aqueles que dão mais trabalho. Hoje as pessoas estão com preguiça de ler, estão com preguiça de fazer sexo, mas de verdade ali, de conhecer o outro, de compreender, de ter. Querem um negócio ali, papum, essa coisa fast food, com tudo. Isso com as telas, isso com relacionamento, com sexo, com livro. E aí acabam perdendo, né? Ah, série, vai maratona. Não tô dizendo que não pode, tem livros, tem séries maravilhosas, mas geralmente aquelas que são mais complexas, a gente às vezes não quer. A gente só quer relaxar, desopilar, reality show. Ali são prazeres, são fruições, mas elas são imediatas. Se você só coloca prazeres e fruições imediatas na sua vida, que qualidade, que intensidade, que proporcionalidade de prazer é essa que você está se dando? A gente está se dando prazeres muito fugaz, muito. Parece que tudo tem que ser muito rápido, e aí tem sempre essa impressão de estar faltando muito, eu preciso de mais um pouco. Então, o livro vai ser difícil, né? O livro vai ser ali muito difícil. Você vai descobrir o estilo de um autor, vai descobrir seu estilo, vai ter direito de criticar, de não gostar, de jogar de lado, mas vai tentando e sabendo que a satisfação não é garantida com nada na vida, mas você pode encontrar aqueles livros e leituras e a sua forma de ler que seja mais satisfatória. A última dica é assim, sejam subversivos, gente. Tá? Arrisquem, principalmente se estão lendo livro teórico, pula os capítulos, lê aqueles que você precisa, deixa o livro ali de lado, sabe? Busca outra coisa, busca um comentador, vai atrás, vê o que é possível para você. É fácil? Não, nunca é fácil. Ainda mais na sociedade onde a leitura ela é tão desvalorizada, onde os livros são extremamente caros e muito, muito inacessíveis, né? Mas vocês podem se surpreender com o livro, né? Você vai com um objetivo muito específico e de repente esse objetivo muda. Então, assim, sem rigidez, mas com zelo, com dedicação àquilo que vocês estão fazendo, né? Já adianto, que vocês vão ver, assim, que essas coisas que às vezes a medicina diz, né? Ah, serotonina, ocitocina, sei lá. Às vezes você vai ler e vai ver que nem tem a ver com isso, né? Porque a gente começa a fazer explicações fisiológicas, né? Não, é que eu não tô bem hoje e tal.
E pode ser, né, a leitura vai gerar todas essas coisas, mas você não precisa de uma justificativa. Eu vou ler porque vai gerar tal. Eu quero criar o hábito de leitura porque isso valoriza as sinapses. Ok, se isso vai fazer com que você leia, para mim, ok. Para mim, whatever, tanto faz. Mas assim, acha o seu sistema, acha a sua forma. Agora, não fique só dando desculpas para não fazer a leitura. É difícil, é complexo. Eu gosto muito de ler. Não significa que é sempre mamão com açúcar. É muito difícil. 5 anos para ler Cem Anos de Solidão, gente. Fui e voltei nesse livro, né? Super denso, mas me desafiei e fui até o final. Então, algumas leituras vão ser somente para desafio mesmo. Não tô correndo uma maratona, tá? Mas eu quero me desafiar. Como que eu não consigo? Né? Como diz, acho que é o Clóvis de Barros, eu não lembro, né? O cara só escreveu, só tem que ler e eu não tô conseguindo. Só tem que ler. É ler. Não tô falando de estudar. Estudar é uma outra coisa e cabe um outro vídeo. Bom, era isso, gente. Já ficou até mais comprido, acho, do que eu esperava. Se vocês gostarem, comentem, curtam, compartilhem. Espero que auxilie vocês aí na leitura. Claro que fica algumas coisas de fora e são dicas, assim, que são questões. Vocês podem, inclusive, pegar isso aqui e falar, não, isso aqui não serviu de nada, o que eu acho muito difícil. Mas deem, inclusive, sugestões de outros vídeos que vocês acham que pode ajudar. Como a gente sempre diz, nem só de psicanálise se vive. Lembrando aqui que a leitura pode te ajudar, ela vai te abrir muitas portas, com toda certeza. Ajudar você a ter uma dicção melhor, a falar melhor. Esquece questão de velocidade. Vai descobrindo qual é o seu ritmo. Hoje, por exemplo, eu tenho um ritmo de leitura que é muito mais acelerado. Eu não dou conta num grupo de leitura alguém ficar assim. Em 1990, apareceram 3 pessoas. Não, eu não aguento. Aí eu vou dormir. Pra mim, isso aí é mindfulness. Pra mim, não dá. Ritmo de cada um. Tem gente que é mais rápido. Rápido não significa que você é desesperado, tá? Rápido. Tem gente que é mais lento. Não tem problema ser lento, tá, gente? Isso não é uma coisa pejorativa. É mais lento na leitura. Às vezes é rápido em outra coisa. Eu não sou rápido em tudo. Tem coisa que eu sou. Nossa, sou uma tartaruguinha, eu costumo dizer. Qual o problema? As tartarugas estão aí, são coisas mais lindas, são necessárias. A gente não precisa de Velozes e Furiosos. Aliás, em lugar nenhum precisa, né? Mas a gente não precisa só de maratonista, só de corredor. Precisa de gente que caminha, de gente que vai devagar, e no passo a passo a gente vai conseguindo. É isso, então. Até o próximo vídeo.